Certa vez, Rui Castro, ao falar da peculiaridade do futebol brasileiro, disse que o futebol brasileiro é diferente porque ele tem ginga, porque o movimento do corpo brasileiro contém algo que é único. E, nesse sentido, a ideia aqui é discutir a resistência. É de verdade a ginga algo que nos é próprio e de que forma isso se relaciona com a ideia de resistência? Remetendo à ideia de que a Lei 10.639 não é apenas para professores da área de humanas, por exemplo, que é um diálogo que a escola tem que fazer a partir de todos os docentes, poderíamos aqui até trabalhar a ideia de resistência no campo da física mesmo, não é? Como que os corpos trabalham, como que as ações, os fenômenos acontecem a partir disso. Mas aqui a gente vai recorrer a uma situação clássica de um dicionário, né, onde pudéssemos recorrer aí ao conceito de resistência. E os dois conceitos que aqui estão, como a gente pode ver, né, é o ato ou efeito de resistir, ou uma propriedade com que um corpo reage contra um outro corpo. O que é a capoeira, se não a melhor palavra que a define é de fato resistência, né? E quando a gente fala em maculelê, teríamos todas as músicas para poder explorar, né? O repertório do maculelê é bastante rico, mas aqui a gente está trazendo apenas uma para querer apresentar, né, o que é essa luta. E minha mãe é brasileira, meu pai é brasileiro. O que eu sou? Eu sou brasileiro. A ideia de brasilidade, muitas vezes, ela vem carregada também de estereótipos que colocam um jeitinho brasileiro ou brasileiro como alguém que não gosta de trabalho, quando isso não é verdade. Principalmente porque nós temos uma cultura de trabalho que valoriza muito o trabalho intelectual e totalmente desvaloriza o trabalho braçal. Isso é uma herança, inclusive, escravocrata, que precisa ser discutida na escola, em todos os espaços, de modo que a gente possa valorizar todo o trabalho como uma tarefa que é desempenhada de transformar a natureza, e todo o trabalho ele é importante, né? No Google Sala de Aula desse encontro nosso, que é sobre resistência, tem um documentário sobre futebol. E a ideia do futebol, ela nos serve não só pela questão da movimentação do corpo, da ideia de esporte e de brasilidade, como também muitas discussões que estão nas suas entrelinhas. Se o futebol é visto para muitos como uma chance de ascensão no Brasil, a gente sabe que muitas pessoas tentam, nem todas conseguem. O quão é difícil passar uma peneira, o quão essa inclusão que a gente vê e que muitas vezes as notícias nos trazem como sendo algo natural a todo mundo que basta tentar, isso não é tão fácil. Além disso, o futebol é também um fenômeno social no qual estão reproduzidas várias e várias situações que a gente consegue interpretar o Brasil. O próprio Campeonato Brasileiro, se a gente pega a Série A, os 20 times que disputam, né, o Campeonato Brasileiro, geograficamente eles não estão bem distribuídos. A gente vê uma predominância do Sudeste, do Sul, poucos times do Nordeste, e não é uma coincidência que são exatamente as regiões mais ricas, porque existe a questão do investimento. Então, o futebol não é algo tão democrático como dizem, né? Além disso, lógico, se a gente for falar de futebol e a questão de gênero, o futebol masculino tem infinitamente mais visibilidade e investimento do que o futebol feminino. E o futebol é também uma forma que a gente tem observado há muito tempo de práticas que são racistas, né? E que muitas vezes a gente não consegue trabalhar o racismo. As pessoas falam, não gosto de discutir o racismo. Se a gente não discute, se a gente não enfrenta, a gente não muda a situação. E o futebol, muitas vezes, ele é um canal de comunicação efetivo, onde na sala de aula aparece pra gente, olha, viu aquele caso que aconteceu com aquele, com aquele, com aquele, e são inúmeros os casos, não são poucos.
demonstrando então o quão a nossa democracia racial ela é uma farsa e como ela precisa ser trabalhada de modo que a gente possa respeitar a diversidade cultural brasileira. E falando em ginga e falando em resistência, é impossível também não deixar aqui de mencionar, né, a rainha angolana Nhazinga. Ela enfrentou o Império, né, português, a coroa portuguesa. Durante a sua gestão não houve tráfico negreiro, então emblemático a gente pensar que é uma mulher, né, em Angola, que combateu o tráfico de escravos, tráfico de pessoas escravizadas, e estamos deixando aqui também não só uma matéria, quanto uma possibilidade aqui de conhecer essa história a partir de um filme, que tem o trailer e tem o filme também à disposição. E um relatório da Organização Internacional do Trabalho, onde a gente pode conhecer um pouco mais da realidade dos trabalhadores brasileiros, de modo a desmistificar essa ideia de que o brasileiro não gosta de trabalhar, ou de que o brasileiro gosta das coisas fáceis. Nós temos uma vida bastante difícil e, de modo geral, quando a gente fala, o brasileiro não gosta disso, o brasileiro não gosta daquilo, a gente não está se colocando dentro desse brasileiro, né? Somos nós. A maioria de nós tem uma vida corrida, faz os corres, como dizem os meninos, e não é fácil. Então, a gente entender todas as formas de coerções, inclusive as extraeconômicas, que estão presentes no nosso dia a dia, é uma forma que temos de valorizar o nosso trabalho e a nossa cultura. Ok?